Eu pensei em começar com uma introdução rápida, né? Porque a gente estamos fazendo 20 anos esse ano, né? Se a gente contar o começo de estrutura em 2006, né? Que é o ano que a gente se muda de Porto Alegre para Berlim, que é enfim, que é o ano que a gente lança o Eternal, né? Que é esse filme que a gente decide, a partir desse momento, começar a assinar junto, né? Parar de separar as coisas em funções, né? Que a gente está pensando tudo e vivendo tudo junto. É o após o Eternal, né? Que isso acontece durante após, que é 2006, e aí essa coisa bem marcante, assim, da vinda, da travessia para Berlim, e estamos em 2026, então faz 20 anos de estrutura. Sim, o Algo a se nome. celebrar, não? A dupla, né? O trabalho como uma dupla, né? Assinar como dupla por um tempo, quase a totalidade dos trabalhos, né? Assim, o, e o nome, encontrar o nome de estrutura, né? Isso foi, faz 20 anos. Nosso trabalho como dupla começa, como dupla montadora, né? Começa antes ainda. Faz 25 anos que nós montamos filmes juntos. E 27 anos que nós nos conhecemos. Tudo isso esse ano. Então, É, e agora, né, na Europa, desde duas cidades, também faz alguns anos, desde trabalhando. 2020, fez 6 anos, eu aqui em Paris, tu em Berlim, e, enfim, muita coisa para acontecer, muita coisa vai acontecer ainda. Eu pensei da gente começar falando como o quadro, né, o contexto, né, dessa conferência, dessas conferências. Eu sei que não, a gente não precisa tomar no sentido literal, mas surgiu essa questão da ficção científica, que é algo que eu acho que permeia nossos filmes e nosso trabalho em geral de uma maneira mais ou menos explícita, dependendo do filme. Mas tem um filme que eu acho que isso está de uma maneira mais explícita, eu preciso começar talvez falando desse filme, e a partir disso, né, a gente falando de alguns filmes, e a partir disso essas questões irem se desenvolvendo, enfim, aparecendo. Eu acho interessante essa questão que o pessoal colocou da ficção científica, não do gênero pelo gênero, mas como criação de mundo, né? Então, como é que isso acontece no nosso trabalho? Porque eu acho que tem uma coisa bem forte, assim, da onde eu vejo, né, nosso entendimento de cinema, de fazer cinema, como ele é feito e que efeito a gente quer causar com os filmes, eu acho que passa muito por uma criação de uma proporção, uma criação de um outro mundo. Né? Acho que a gente está muito longe de um registro realista desde sempre, assim, desde o começo. E aí tem várias estratégias, maneiras diferentes de fazer isso, mas eu acho que a gente se encaixa numa linha em que o cinema tem a potência de criar lugares para além da imaginação, lugares que são fantásticos, que são, né, que são cinema. Sobre o Máquina do Tempo, já entramos, podemos entrar como. Entramos. Eu pensei em fazer uma pequena introdução e depois tu desenvolver. Máquina do Tempo, então, é um filme de 2014. Ele foi rodado em Florianópolis, né? Eu sou natural de Florianópolis e estava voltando para Florianópolis, estava passando um tempo no Brasil, tinha voltado para Florianópolis nesse ano. Tu não estava, Cissa não estava. Eu estava com a câmera, estava com filme, não tinha ido para fazer um filme, mas como a gente muitas vezes viaja com câmera e com um pouco de material, e aí pensei em fazer esse filme para abordar um sentimento que eu acho que é bem comum entre a gente, meu, teu e também de, enfim, de pessoas que moram longe do lugar onde elas cresceram, que é onde elas nasceram e cresceram, que é essa questão da volta, né?
É um filme que vai abordar tentar expressar de alguma maneira essa relação, com essa ideia de volta, com essa ideia de um lugar da onde a gente vem, e principalmente o sentimento que causa de um pouco conflitante, acho que isso, conflitante, pode ser? Conflitante? Conflituoso. Conflituoso, entre o tempo que passa quando a gente está morando, por exemplo, a gente estava morando em Berlim, e aí a gente volta e a gente tenta identificar o que a gente conhece, rever as pessoas, os amigos, e tentar preencher lacunas, né? O que aconteceu com as pessoas, o que aconteceu com os lugares. Esse bairro, por exemplo, onde eu cresci, é um bairro perto do mar, tem muita maresia, então tem uma degradação das coisas, assim, muito visível à medida que o tempo passa, né? Própria maneira, quando eu cresci, tinham muitas crianças na rua, eram famílias dos anos 80 ali, que tinham ido para esse lugar, que tinham 3, 4 filhos. Hoje em dia, a própria composição de família mudou muito, então esse lugar são casas mais assim, vazias, um pouco carcomidas pela maresia, hoje em dia, né? Mudou bastante do que aquilo que eu lembrava na minha infância. Então é um filme que trabalha, é um personagem que volta e ele conta um pouco na forma de texto o que está passando, o que está atravessando ele, né? Eles perguntam, será que eu vou encontrar alguém? Mas a gente não sabe direito, dentro do filme, quanto tempo faz que ele partiu, e parece alguma coisa realmente, essa volta dele parece que ele está vindo de um lugar, de um tempo muito longe. E foi uma maneira um pouco de trabalhar essa percepção mesmo de ser estrangeiro, de voltar. E então filmei, trabalhando, né, escrevi um roteiro simples, chamei o Juarez, que é um Juarez Nunes, um parceiro de longa data, colaborou em vários dos nossos filmes para atuar, para fazer os personagens de volta. Filmei na própria rua, na casa que ainda existe, a casa onde meus pais ainda moram. E voltando para Berlim, a gente revelou esse material em 16, copiou, fez uma cópia positiva em 16 mm, montou essa cópia positiva, né? A ideia era um pouco fazer uma print, uma cópia em 16 para projetar, e nesse momento a gente se deu conta que faltava alguma coisa, a gente sentiu, né, muito simples assim, né, na construção e tal. Eu acrescentei um texto off para tornar um pouco mais claras essas questões que atravessam o filme, e tu sugeriu um papagaio, eu lembro, porque a única personagem que esse personagem que encontra durante essa trajetória dele, ele vai, a casa está vazia, está tudo vazio, é um papagaio. E aí a gente fez essa animação na Truca. Eu acho que nós já tínhamos a ideia de filmar créditos para o filme, né? Queríamos filmar um crédito talvez simples e com isso já filmaríamos na Truca, que é essa câmera de animação. A gente vai falar dela mais vezes, porque, né? Acho que quase todos os filmes têm ao menos uma parte ou ela é muito central. É uma maneira de, né? De filmar, de criar imagens de animação ou de transpor imagens, de reproduzir imagens. E aí a gente. Duas coisas, o papagaio, sem dúvida, né? Porque tem esse encontro mesmo. Ele se. Né? No filme ele tem uma troca de olhares, né? Ele fala da família, ele conhece o lugar, mas não, a gente não sabe se eles estão ali, se é uma lembrança, se ele está mesmo ali, mas o papagaio está ali, né? E a gente aprofundou, como dizer, prolongou esse momento, né? Criando uma animação, uma colagem, uma representação do papagaio. E então que é aquele encontro deles, né? Talvez o olhar dele vira o olhar do papagaio, que os papagaios eu acabei de falei para o Gustavo do olho do papagaio e fui pesquisar sobre a visão do papagaio hoje agora e que os papagaios enxergam muito, né? Muitas cores, enxergam perfeitamente. Então, o papagaio com certeza viu ele. Isso que eu acho que o papagaio representa ali, né? Não apenas Eu, ele vê, mas ele é visto. Ele, no momento ele está ali, ele existe mesmo. Acho que dá uma existência a ele. E, e aí tem também uma questão da encruzilhada, que é uma, né, que não tá, que aparece no filme, em outros trabalhos nossos tem uma encruzilhada, né, um caminho que se bifurca. Nós também usamos isso, nós produzimos, né, algumas imagens, alguns frames, alguns fotogramas do filme e fizemos nos créditos uma pequena animação também ali. A imagem, a gente falava disso da imagem se tornar muito
palpável, né? Ela quase se torna consciente de si mesma, ou ela se mostra muito evidentemente ser uma imagem, né? Então, quando a gente filma uma projeção ou filma o papel, né, transpondo de um meio, né, físico para outro meio físico, o que fica nisso, nesse registro, né? Foi por aí. E daí a gente completou ele com essas três coisas: os créditos no início e no fim, que também inclui essa encruzilhada espelhada ali, e o papagaio, que não é só ele vendo, mas é ele sendo visto. Eu acho que daí tem a montanha azul, né? Que eu, quando fala de papel, porque a outra coisa que a gente se deu conta, já tinha o papagaio, tinha o texto, o filme acaba com o plano ele sentado na beira da praia, olhando para o horizonte, e, e a gente queria um plano, e olha, e no horizonte tem uma coisa muito típica desse lugar, e acho que do lugar que tem mar e tem montanhas, tem as montanhas no fundo, e dependendo da hora do dia, da luz, elas têm uma qualidade, a imagem das montanhas tem uma qualidade um pouco etérea, de material, né? Parece que elas são feitas assim, tu não vê o relevo, tu não vê a textura, né? Só vê a linha, né? E a forma, assim, e uma cor azul, claro, translúcida. E aí, só que não tinha essa imagem, tu falou do papel, né? E aí a gente projetou a imagem com ele olhando, em 16 milímetros, numa tela de papel vegetal, e, né, com a câmera carregada com o filme 16, a gente refilmou, né, recortando só as montanhas, que é o último plano do filme, que daí tem essa textura bem carregada já do 16 sobre o 16, mais o papel vegetal, e aí a gente consegue ver mesmo só a montanha azul, em que aí eu acho que, né, fecha o filme, né, o texto acaba com ele falando de uma vertigem que ele sente, né, como se ele estivesse quase viajando no tempo, ou se ele estivesse caindo, enfim, vindo de um lugar muito longínquo, indo para não sabe para onde, e aí tem essa imagem que é uma textura outra também, que é uma textura que a gente não consegue nem entender direito de onde é que vem, mas que foi produzida dessa maneira, 16 sobre 16 sobre papel. Eu E acho que faz é a isso, gente. né? A gente usou a animação para trazer um pouco essa pulsação da imagem, né? Esse um outro nível quase. São dois daí É, dispositivos. E, Gus, eu acho que nós vamos falar da Truca bem em breve, falando de outro filme. Então, sim, creio que a gente, do Máquina do Tempo, a gente pode terminar por aí. A montanha são dois dispositivos, né, além do material filmado, no copiar, então ele já estava montado, a gente percebeu onde, né, iriam imagens produzidas a partir das outras imagens, uma segunda geração das imagens, e aí sim. completamos o filme com isso, né? Então a Truca entra ali numa parte para completar essa parte do live action, como se fosse, né? A gente traz uma parte que é filmada a partir de imagem. A câmera não está Sim, filmando a realidade, mas reproduzindo. sim. Não, só para encerrar, o que eu acho bonito, tu colocou isso, né? A imagem da montanha, que não foi filmada na truca, que foi na projetada, com projetor, filmado com uma câmera normal, ela, sobre o papel, ela é uma fata morgana, que colocou uma Hum. vez, né? Ela, acho que é um pouco isso, essa textura faz quase uma miragem, né? Por isso essa textura também tão diferente, tão especial. Mas concordo contigo, vamos passar A para o gente tinha próximo. falado isso antes, agora eu lembro por que que fica essa qualidade azul e um pouco etéreo, né? Assim, é uma questão da luz, né? Do mar, do reflexo do céu, e parece um pouco que tem um filtro, que tem uma tela, né? Então, isso, né? Essa Fata Morgana é a projeção também, né? Uma maneira de capturar essa que parece, que tem um filtro, que a imagem tem algo entre, entre a tela e a imagem, né? Entre as lentes e a imagem. Uhum. Eu acho que daí a gente pode passar para o Cat Effect, que é outro filme que também tem uma tendência, um desejo, vamos dizer assim, de uma ficção espaço-temporal fragmentada e não linear, e com viagens em vários sentidos, assim, várias dimensões, né? Cat Effect, ele foi um filme que ele foi rodado em Moscou em 2010,
E ele começou um pouquinho antes, em 2009, eu fui para a Lituânia para dar uma oficina de revelação de filme, e eu tinha levado um exemplo, alguns exemplos, mas um exemplo especificamente, que era de um gato incandescente. Né? O gato incandescente ele foi rodado para o nosso filme precedente, né, nessa época, o Triângulo, filme rodado no Cairo, e quando a gente tinha acabado as filmagens do Triângulo, eu lembro que eu estava bem impressionado com os gatos de rua que tinham no Cairo. A gente tinha acabado a filmagem, estava voltando para Berlim e pediu para o diretor de fotografia, o Michel, se ele poderia filmar. Ele ia ficar mais uma semana, se ele poderia filmar um gato de rua, a gente ia tentar usar na montagem. O Michel filmou e revelou com o químico que estava exposto ao sol, uma garrafa que tinha ficado no jardim, não sei, não estava bem guardado, pegou sol e isso acabou alterando as propriedades do revelador. Quando ele revelou, o gato saiu assim. O que aconteceu foi um efeito conhecido em fotografia como solarização. Preto, tudo que era preto na imagem, escuro na imagem, ganhou esse tom de fogo, dourado. E, enfim, por isso a gente acabou não usando o triângulo, ficou muito diferente das outras imagens, mas a gente, né, projetava essa imagem, gostava dessa imagem, eu levei para a oficina. E uma pessoa da oficina ficou muito fascinado com essa imagem e passou o tempo da oficina tentando repetir esse efeito, tentando solarizar de diferentes maneiras para chegar no mesmo resultado. E escrevia em cada latinha, bobina que ele filmava, ele escrevia Cat Effect, com K. Esse pessoal, o Vilhos, diretor de fotografia, e aí quando voltei para Berlim, a gente conversou, eu e tu, a gente decidiu, então, vamos para Moscou, vamos fazer um filme lá, o filme vai se chamar Cat Effect, e o Vilhos vai ser o diretor de fotografia, porque ele estava estudando na VIGI, que é, né, a famosa escola de cinema de Moscou, e foi um pouco assim que a coisa aconteceu, e eu acho, já vou passar a bola para ti, que esse tipo de movimento, maneira de pensar, diz muito do nosso trabalho, e para mim mesmo agora, né, que a gente continua fazendo filmes juntos, mas também separados, para mim continua dizendo muito sobre uma maneira de trabalhar, que eu acredito que seja nossa, que é muito baseada em criação de situação. Né? Acho que a gente trabalhou com roteiro nos primeiros Super 8 que a gente fez, os primeiros filmes, ainda tinha uma ideia de roteirização mais forte, assim, mas depois passa a ser realmente assim, vamos criar uma situação, e dentro dessa situação tem um filme a ser encontrado, tem um filme a ser feito, tem um filme que vai se desenvolver. Acho que por isso também, isso explica o porquê de uma boa parte da nossa produção dos nossos filmes serem feitos em viagens, né, que são situações assim que os sentidos ficam muito mais despertos, né, já a situação ela está enquadrada de uma maneira muito explícita dentro da viagem. Então, foi isso. A gente foi para Moscou e aí, chegando lá, eu acho que a gente não tinha um roteiro. As 2 primeiras semanas a gente passou criando, vivendo situações, encontros, se perdendo, para dar forma a esse roteiro que acabou aí nos orientando um pouco, não, pistas, vamos dizer assim, para filmar. Eu acho dizer que não tem roteiro seria um pouquinho mais preciso. Assim, a nossa né, maneira de produzir filmes, mesmo quando são produções que também que têm um objetivo, né, de ser mostrado numa exposição, ou, né, as poucas que não são totalmente independentes. Não tão poucas, temos produções não totalmente independentes. E o Cat Effect foi assim, né? Ele parcialmente a viagem. Nós também organizamos como uma pesquisa cultural. Não era né, não era um fundo para fazer um filme, mas nós, por conta da língua, né, que eu estava começando a estudar russo, né, mas nós não tínhamos, né, nós fizemos essa viagem com mais uma pessoa, mas isso nós já estamos em Moscou com o Gustavo, então eu vou seguir de lá. Só dizendo que teve uma pequena preparação, né, de criar isso, que nós iríamos nessa missão de levar essa imagem do gato, projetar ela lá e fazer ela causar efeitos e encontros. Era mais ou menos o mote do projeto Cat Effect. E nós fomos para lá e fizemos isso. Então, né, usando esse projeto cultural, nós contatamos pessoas, amigos de amigos, e fomos encontrando personagens e descobrindo a cidade e construindo esse roteiro que partia de pouca coisa. Então, de início nós tínhamos o gato,
e uma personagem mulher que não seria representada por nós, que seria uma atriz, uma pessoa que nós íamos encontrar lá. E que tipo de roteiro a gente ia criar? Um roteiro. Desculpa, eu volto na coisa do roteiro. Nós sempre temos um roteiro de filmagem, é claro, né? Não um roteiro aquele que conta toda a história, que dá a impressão do filme, o primeiro roteiro, um roteiro quase literário. Esse nós quase nunca precisamos dele, né? Nós criamos um roteiro, até por sermos uma dupla, muito tem que ser comunicado, né? Não pode ser tão improvisado e feito na hora, mas é um roteiro já, quase um roteiro técnico, né? Nós vamos daí preparar esse roteiro para filmagem. Mas no Cat Effect, nós ficamos então umas 2 semanas realmente não filmando, mas anotando, coletando, né, coisas, lugares. E nesse roteiro tudo acontecia 2 vezes, né? Nós sempre, cada situação que acontecia em 2 variações. Alguma coisa mudava, né? Você percebia algo que se mantinha e você percebia algo que mudava. Então essas 3 coisas já estavam no início do filme, né? As coisas acontecem 2 vezes, mas de um jeito um pouco diferente. Então se repete, mas não é a mesma coisa. Tem encontros com pessoas e algumas também voltam a aparecer. E tem uma personagem principal que liga tudo isso, mas a percepção dela não é confiável, até porque as coisas acontecem 2 vezes. Então a gente tenta entender o que está acontecendo, como ela é levada, o que ela está vendo. Ela parece que ela está sendo conduzida, né? Não parece que ela está fazendo escolhas, e sim que as coisas vão acontecendo para ela. E tem 2 encontros. Eu acho que uma cena nós vamos exibir e começar com esse encontro duplo. No filme não acontecem exatamente uma após a outra. Cat Effect é um filme de 40 minutos, que tem uma duração muito peculiar. Nós não sabíamos se ia ser um curta, né? Não seria um longa, mas ele era realmente bastante livre no formato e levou bastante tempo para encontrar a forma dele. Ele foi uma grande escola. Eu digo para muitas pessoas que o Cat Effect foi a minha escola de cinema. Esse filme eu aprendi muito sobre o que é fazer filmes do jeito que nós fazemos. Então, nós vamos ver essa cena que vai aqui, nós vamos ver uma vez depois da outra. É um encontro entre a personagem principal e um homem que ela visita. Então, ela chega na mesma casa, do mesmo jeito, 2 vezes, e é recebida de 2 vezes completamente diferentes, né? Então, a roupa é a mesma, o tempo parece o mesmo, são 2 variações, como 2 lados do espelho ou algo assim. E outra cena que nós escolhemos para representar o encontro, ou como uma coisa pode acontecer 2 vezes, e nessa vez aconteceu quase como não existe acaso, né? Mas assim, as variações aconteceram numa sobreposição na mesma imagem e revelaram coisas sobre a personagem, como, né, o duplo da personagem numa mesma cena. Então a gente vai ver uma sequência que ela está sozinha num lugar e ela está insegura de onde ela está. Então o lugar é estranho, tudo é um pouco recortado. E primeiro ela vem em plano aberto, ela vem assim uma velocidade artificial, caminhando assim como um movimento cortado, ela vem e sai de novo de quadro e depois ela vem de uma maneira decidida. E isso aconteceu porque a câmera travou e ela estava, a atriz, personagem, usando um sapato que escorregava na neve. Estava super frio, o chão congelava. Então, a primeira parte da imagem, como nós, né, fomos filmar esse plano, uh, a câmera travou porque estava frio demais, o motor não rodava e o sapato não era o certo. Então, né, mecanicamente, fisicamente, não funcionou. Nós voltamos o filme, eu creio que nós voltamos o rolo. Não sabíamos se tinha filmado ou não, porque tinha jam na câmera, né?
E aí acontece que ela vem numa velocidade, né, natural e as duas imagens estão ali. Acho que são, né, dá para talvez causar curiosidade para descobrir isso no filme, em quantas formas, né, a gente trouxe esse duplo, né? Como isso acontece de novo ou isso aconteceu são ela mesmo, se ela é uma só, se, né? Eu cheguei a pensar, a última vez que eu vi o filme, eu via ela não sempre como a mesma personagem, pela primeira vez, né? Eu pensava que ela também não era uma só, né? Uma. Eu acho que é bem interessante essa ideia de sobreposição, que nesse caso está contando acontecer de maneira involuntária, né? Eu lembro bem dessa situação, eu estava filmando na rua, eu fui num quiosque ver o que tinha acontecido com o filme, né? Voltar um pouco, engatar ele de novo na câmera e, e aí acabou acontecendo, as duas imagens acabaram se sobrepondo, né? E acho interessante pensar isso para a personagem, né? Que é uma sobreposição mesmo de, de, não sei se de personalidades, mas de momentos, vamos dizer assim. E pode ser daí a gente pode falar de pessoas diferentes até que estão ocupando o mesmo corpo, né? Ou, enfim, forças, né? Que estão. Eu acho que isso é. Nós não tínhamos falado assim, mas daí tem um procedimento parecido com Máquina do Tempo, que é a criação do texto, do leitor, porque nós criamos, né, um personagem que lê um livro, mas o texto não estava ainda lá, né? Foi criado depois esse texto que nos, né, que nos aproxima mais, explica um pouco da personagem vista de fora, um narrador que vê ela, porque ela não está entendendo, né? Não está entendendo as coisas daquele jeito. O narrador nos conduz um pouco, né? Se nós estivéssemos sem o narrador, deixados da percepção dela, seria bem perturbador o filme, né? O, eu acho que o narrador nos tranquiliza um pouco, né? E tenta organizar essa questão da percepção, explicar algumas dessas ideias, né? Daí tá nas palavras e na imagem. Uhum. Eu acho que a gente pode passar para o levantado, Sim, que eu coloquei podemos. para ti. Posso fazer uma ligação bem direta, porque com essas idas para Moscou, né, a gente foi filmar o Cat Effect, depois a gente voltou para fazer o som, depois a gente voltou para fazer a pós-produção, a gente acabou indo várias vezes, e uma pessoa que faz o leitor, acabou de falar do leitor, né, no filme, que interpreta, que está com esse livro vermelho, sempre lendo em estações de metrô, né, está sempre confinado no espaço do metrô. O Andrei é um diretor de fotografia, e a cada vez que a gente ia para Moscou, ele nos dava a película Svema, a película que foi produzida nos anos 80, se não me engano, 80, 90, preto e branco, né? E a gente ia levando para Berlim e com a ideia de, enfim, fazer alguma coisa em algum momento. O Levantado do Chão, ele foi filmado em 2020. Não, Gus, foi filmado em 2000. Não, desculpa, 2018. Foi filmado antes de a gente ir para o Brasil em 2018. Ele foi finalizado em 2020, tem razão. Filmado em 2018, e ele começa como sempre, como muitas vezes por questões puramente assim pragmáticas e técnicas, né? Então a gente ganhou essas películas, esses rolos de filmes Vema, preto e branco, e por essa época um pouco antes a gente tinha comprado uma câmera Eclair, que é uma câmera que é a mais né, mais precisa, assim, que pode rodar um rolo de 11 minutos, guardando o sync, uma câmera que é muito estável, a melhor que a gente tem, falando de uma maneira bem simples assim. E nessa época a gente tinha feito alguns trabalhos com ela, mas a gente ainda não tinha rodado nada nosso. Né? Foi uma coisa que tu colocou para mim, que tinha vamos dizer, uma leve frustração, uma pequena tristeza, que a gente só estava usando essa câmera para coisas externas, né? E que tu queria usar ela para fazer um filme, e também como nesses trabalhos era mais eu que estava operando, carregando a câmera, tu também queria se familiarizar mais com ela. Então, tinha assim, vamos rodar um filme nosso para Eclair,
tu vai ser a diretora de fotografia, tu vai operar a câmera, aí a gente vai usar o SVM. O SVM é um filme com uma asa baixa, ou seja, precisa de bastante luz. E a gente fala, vamos rodar um filme em Berlim no verão, né? E, então a gente tinha esses dados, vamos dizer, concretos, assim, armando o quadro que ia acontecer. E aí eu lembro que a gente comentando o que a gente poderia fazer como filme, eu falei, tem um roteiro teu, foi o primeiro roteiro que tu escreveu, lá em 1999, 2000, que eu ainda lembrava. Eu lembrava imagens, assim, de um corpo deitado, meio que visto de longe, lembrava algumas coisas, falava, lembra daquele roteiro e tal, de repente eu poderia pegar esse roteiro e reatualizar, e a gente filma esse roteiro, né? E isso foi, vamos dizer assim, um ponto de partida para o levantado do chão. Câmera, Svema, Verão, Berlim, o teu primeiro roteiro reatualizado. E agora eu pensei que tem a ver com o Cat Effect também, porque nesse roteiro também as coisas aconteciam. Não era exatamente duas vezes, não era exatamente variações, mas tinha uma situação que se repetia e se filmava cenas meio que de uma mesma maneira, né? Ah, então, tipo, também tem um certo dispositivo no roteiro, né? Tem uma história, mas tem também essa maneira de filmar as cenas de modo que dá para montar de várias maneiras. E é certo que nem tudo vai ser usado, né? Tem variações e tal. Então, uma maneira de editar que parece um pouco o Cat Effect, que deixa essas aberturas e pode ser quase um labirinto. Geralmente é difícil sair depois, né? Porque tem muitas opções. Foi um pouco parecido. Nos dois casos, até teve um momento que eu me retirei da montagem e que tu continuou. Porque eu dizia, eu não sei mais, né? Eu vou sair um pouco, né? Então tem essa coisa. Mas o levantado do chão não falou, então, eu com certeza a vontade, né, de filmar, né, de estar na câmera e tu atuando, né? Tu é o personagem principal, absolutamente. Mais que o personagem principal, o filme é a percepção do Xi, esse personagem, né? Ele é um intervalo de tempo e, ao contrário, vamos dizer, do Máquina do Tempo, que é um lugar muito conhecido, só que está estranho ou que está diferente por causa do intervalo, né? É um intervalo que se cria sem ser desejado. Ele vai num lugar e ele tem, né? Parece decidido, ele está até meio correndo, mas ele sai e a gente vê que ele tem um papel que diz 14 horas riscado, 16 horas, eu acho, ou 18 horas. Então ele tem esse tempo para passar, né? Isso é a situação dada no começo. E aí ele observa coisas que acontecem naquele entorno. É um lugar que é em Berlim, então é um filme, né? Um filme local nosso, vivendo em Berlim tanto tempo, mas não filmando tanto, filmando muito mais né? Nas viagens, nas descobertas do que aqui, na central, né? Mas esse filme é em Berlim, mas num lugar que não dá para definir muito bem a época e os personagens também não são, né, são corpos de diferentes formatos, idades e cores e roupas também. Então a gente, né, cria um grupo de personagens que aparecem, mas eles são quase que talvez a imaginação, os desejos, as lembranças daquele personagem que é o que está vendo tudo, né? Levantado do chão, sim, tem, né, tem um livro do José Saramago que tem esse nome. Se tem ligação, tem, porque nós resolvemos usar, mas assim não é inspirado, nem o título no filme vinha antes de nós termos lido o livro. Eu li o livro, eu me lembro depois da gente montar, para encontrar as ligações. Mas então esse personagem, ele sofre, vamos dizer, ele é muito conectado ao chão, ele é quase que atraído pelo chão, ou ele está muito junto ao chão, rente ao chão, no chão. A gente não vê ele nunca caindo, mas ele está sempre novamente no chão, né? E aí existe uma situação, um momento antes dele ir ao chão e depois dele ir ao chão e ele no chão. E a gente, né, pode ver antes ou depois, ou ver ele no chão ou não ver, é mais ou menos um quebra-cabeça entre essas situações. Os encontros dele, se eles são encontros ou se são projeções ou memórias,
e isso tudo acontecendo num espaço de tempo determinado, né? Que é esse intervalo que ele tem que esperar. Acho que tem questão dos intervalos, né? Eu lembro que era uma frase que a gente usava ligada a outro tipo de trabalho, mas até em relação às performances, quando a gente usava muito pedaço de filme preto, né, entre as imagens, chegou a fazer performance. Eu desvio um pouco, mas tem a ver. Performance tinham poucas imagens, né, muito preto, de vez em quando, assim. Eu lembro que uma vez a gente, para não explicar, mas para falar um pouco sobre e tal, falar nos intervalos o que foi perdido, né. E eu acho que esse filme tem essa questão do lapso, né, de isso, o que que se passou, né, no tempo que ele ficou. Lembro que tu falava, quando tu contava um pouco, a gente não sabe, talvez se ele está doente, sabe por que que ele cai e por que que ele dorme e aí ele se levanta, né, para onde é que ele vai nesses momentos, né, e para onde é que o mundo vai nesses momentos, né, e aí quando ele se levanta, ele continua o caminho dele, mas tudo mudou, né? E a gente não sabe se foi 5 minutos, como tu falou. Então, acho que a questão do lapso nesse filme, como que pode ser visto de diferentes maneiras, mais ou menos positivas, negativas, não importa, mas né, também como epifanias, né? Quase como eu acho que também são coisas que vão uma maneira de pensar e de fazer as coisas que vão aparecer com frequência, assim. E nesse filme toma essa forma de uma certa perda de consciência, né? E o corpo que cai, tem a ver com gravidade também. Tem uma coisa, acho que é importante, porque nesse filme, ou é bem especial nesse filme, ele é mudo e silencioso, né? Ele não tem música, ele não tem nada, ele não tem som nenhum, não tem um narrador e não tem o título e tem os créditos, né? Mas não tem uma dedicatória também no final, né? A umas pessoas do cinema mais ou menos mundialmente conhecidas, mas ele tem nesse, ao contrário do Cat Effect, que um pouco, e do Máquina do Tempo, que com o texto, né, um pouco o livro, a literatura mesmo, né, a leitura, uma voz que nos né, conduz um pouco, nos tira daquela coisa de estar na percepção do personagem, mas sem uma visão de fora, né? E no Levantado do Chão não tem essa visão de fora, né? A gente é mudo, silencioso e associativo. Então, é, tem uma coisa que eu comentei contigo antes, né? Que tem uma coisa que sai, então, o filme tem toda uma coisa homogênea da percepção dele, o ponto de vista quase, não no sentido de câmera, né? De ponto de vista no sentido que parece que ele tá, que são os olhos dele, mas é a percepção dele, o corpo dele mesmo. Mas no momento ele olha para a câmera. É spoiling, mas enfim, gente, vocês podem assistir ao filme. Ele tem 11 minutos. E é bom dizer no começo que ele é mudo e silencioso, porque senão as pessoas esperam algo. E se elas não criarem o silêncio, elas vão ter um som no filme, né? Isso foi, eu me lembro que foi muito comentado, porque a última coisa que eu falo dele, e eu acho que eu fui um pouco a vários pontos, o Gustavo talvez escolhe um e me complementa, né? Eu apontei para alguns pontos, mas que ele foi terminado e estreou digital na pandemia, né? E que foi assistido por pessoas em geral sozinhas nas suas casas. Isso foi bonito isso, até eu ver o filme com outras pessoas levou muito tempo. E isso marca algo nele também, de uma coisa, né, de estar só com as suas memórias, a gente falava disso na época da pandemia, né? Pessoas muito jovens não têm as suas memórias e suas lembranças e tudo para viver agora e tem né, um nervosismo de ter que estar preso, porque eles não podem ficar vivendo com isso. Então, acho que o filme ganhou essa perspectiva para mim, né? Ele saiu nessa época e estreou com essa ideia de que a gente nunca está só nos lugares, né? O lugar tem todas essas camadas. Mas viajei um Não, pouco. não, 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 super amarrado tudo, eu ia só reforçar isso que tu falou, né, algumas pessoas do fim que aparecem, que a gente meio que cita, que rende homenagem, que faz homenagem, e eu, agora falando contigo, eu vejo, na verdade, a ligação, né, a gente fez um pouco por acaso de ter colocado ele depois do Cat Effect, mas a influência que esse tempo que a gente passou na Rússia, essas idas e vindas, teve nesse filme, né, do negativo,
mas as pessoas que eu lembro que a gente é o Boris Barner, né, cineasta russo da vanguarda, mas que vai fazer um cinema muito pessoal, muito diferente do Giga Vertov, do Eisenstein, né, um cinema quase ingênuo, né, mas assim, não é ingênuo, mas muito Fantasia, né? É um cinema com com fantasia. fantasia, e, e o Naum Kleiman, que foi quem nos falou do Boris Barner, né, que é o diretor da Cinemateca de Montpellier, que é quem eu lembro que ele falou, no cinema é um rio, tem dois lados, né, normalmente as pessoas conhecem um lado, conhecem o Eisenstein, o Boris Barner, que é o outro lado do rio. Para a margem do E, Rio Guimarães a, passa, né? e o Oscar, que é um cineasta amigo, que é um grande aficionado, né, de Boris Barner, que eu acho que até compartilha uma certa sensibilidade. Então, acho que esse filme ele tem esse desejo mesmo de comunicar, de fazer referência a um cinema mudo de uma certa época, não necessariamente mudo, os filmes de Barton não são mudos, mas um cinema que vai expressar as coisas através da imagem de uma certa maneira, assim, acreditando muito na imagem, no poder da imagem de expressar coisas, sem precisar se apoiar. Lembrei de um filme, a gente comentou isso, eu acho que é legal um pouco, né? A gente foi Naum Kleiman que Gustavo viu semana passada sendo homenageado, vive ainda, tem 90 anos, é uma fenômeno, então o nome dele, né? E ele nos disse Por eu isso vou que eu falar tô, né, rapidamente essa porque eu gosto, acho que é uma bela lição, e como isso é de uma maneira, uma palestra, um pouco uma aula, eu acho que vale a pena. Ele contou, eu vou fazer curto o que ele relatou, mas era num festival de Cannes, dois diretores coreanos de duas gerações, um era premiado e o outro dizia o prêmio é dele, e apontava para um cineasta menos conhecido que ele considerava o mestre dele, e ele falou, o Naum Kleiman falou para mim, para o Gustavo, name your masters, né? Era uma lição assim, não se você, né? E ele às vezes o mestre é conhecido e às vezes ele não é. Então, né? Reverencia as pessoas que influenciam. E o Naum Kleiman muitas lições de cinema, né? Ele nos deu em algumas mesas. Então, o filme é muito bonito que seja uma homenagem também a ele. massa. Vamos passar para o Almerária. Estão pegando mais um filme, né, através dos filmes, eu acho que a gente vai fazendo um percurso, assim, e abrindo para outras coisas que são constantes, vamos dizer, do nosso trabalho. El Meraia é um filme que foi rodado no Cairo em 2014, ele foi finalizado em 2018, ou seja, ele foi finalizado um pouquinho antes da gente começar a fazer o levantado do chão. Ele é, junto com o No Coração do Viajante, que a gente não falou aqui, eu acho que é o único filme que foi comissionado, foi levemente financiado, não teve uma... O Cat Effect falou, teve uma bolsa de pesquisa, mas foi mais para fazer a pesquisa. O Elmerai acontece numa situação tipo de, não era bem uma residência, mas como se fosse uma residência, como foi o caso do Levantado do Chão. Né, um contexto bem definido, assim, com algumas expectativas até em relação a que esse contexto tinha, né, e que daí nos impulsionou, nos levou a fazer o filme de uma certa maneira. Né, o contexto deu uma forma para o filme. O contexto era uma oficina, um encontro no Cairo, em 2014, de cineastas, artistas de diversos países, mas principalmente três países: Grécia, Alemanha e Egito, né, que é o país sede. Era a terceira parte, esse encontro era a terceira parte de um evento maior, que chamava Analog Zones, e, né, muito sobre, em torno da questão da fabricação de filmes em película. E nessa última parte era um encontro em que cada pessoa, o dupla, fazia o seu filme e era ajudado por outros cineastas e ajudava outros cineastas a fazer o seu filme, né? Eu tinha um parceiro, a Melissa tinha uma parceira, então a Melissa ajudava a Maia, eu ajudava o Islam, e o Islam e a Maia nos ajudaram a fazer o Almerai. Esse era o contexto. Quando a gente teve um pequeno processo de seleção para fazer o filme, para participar, a gente viu um projeto, e o projeto era espelhar o filme que a gente tinha feito no Cairo 6 anos antes, em 2008.
El Meraya é o espelho em árabe, e a gente enviou uma proposta que era encontrar, na medida do possível, as mesmas pessoas, nos mesmos lugares onde a gente tinha filmado em 2018 e espelhar as cenas, ou algumas cenas que a gente ia escolher, do triângulo. E por espelhar, a gente entendia ou repetir, né, na medida do possível, ou mudar conscientemente a cena, alguns elementos, ou continuar, porque teve cenas do triângulo que a gente não tinha conseguido filmar completamente, não tinha conseguido filmar por razões, enfim, da filmagem lá na época. A gente queria fazer isso porque entre 2012 e 2014, a gente sabe, teve em 2011 a chamada. Espera, 2008, 2014. Tu Então, falou um entre momento de 2008, 2018. Tudo bem, só para de novo, né? 2008, obrigado, 2018 2008 ele ficou filmamos pronto. o Triângulo, Triângulo, né? Né, finalizou em 2009, pronto. E aí, 2014, a gente foi filmar. Isso. entre esses dois pontos, tem a chamada Primavera Árabe, em 2011, né? Todo esse movimento importantíssimo político, que, enfim, que deu no que deu, tomou a forma que tomou depois, mas tem uma dimensão, não vamos entrar agora nisso, mas tem uma dimensão bastante complexa, assim, que tocou muito a vida das pessoas que moram no Cairo, em outros lugares, mas no Cairo principalmente, né, na Praça Tahrir, onde aconteceram os protestos grandes e tal. Então a gente não queria abordar isso explicitamente, né, até o governo que até hoje está no poder no Egito já estava bem consolidado, então tinha até algumas limitações assim, reais, né, de censura, de não poder falar de coisas, mas enfim, na nossa maneira de trabalhar, a gente não queria abordar de uma maneira realista, documental, mas a gente queria, filmando as pessoas, repetindo coisas que a gente tinha feito 6 anos antes, ver o que tinha mudado, sabendo que no meio tinha acontecido esse evento de uma importância muito grande, né? Então, uma coisa quase um pouco científica, assim, de análise, né? De os corpos, as pessoas, os lugares, e aí tenta repetir, mas naturalmente vai acontecer alguma coisa de diferente, ainda mais que nos corpos e no lugar estava impresso a marca disso que tinha acontecido, né? Esse é o ponto de partida para a gente fazer o Elmenai. A nossa situação também era espelhada, né? Porque nós retornávamos com o mesmo parceiro na triangulação, o Michel Balaguer, câmera, hoje em dia produtor principalmente, mas um grande parceiro, já, né, vivemos juntos, moramos juntos, um grande parceiro no Labor Berlim, todo o início nosso aqui de fazer filmes. Mas na primeira vez nós fomos de uma maneira auto-organizada, né? O Michel nos levou, nos apresentou seus amigos, e na segunda vez era um projeto que nós e Michel desenvolvemos junto, né, em coletivos aqui e lá, e aí que nos levava com uma certa estrutura, né? Nós tínhamos uma produção local, nós tínhamos, né? Tínhamos também uma situação espelhada de voltar, não voltávamos do mesmo jeito, nós não estávamos sozinhos, né? Nós tínhamos um contexto, né? E eu acho que é um filme tem personagens, os dois personagens que nós conseguimos encontrar de fato e que aparecem, né? Filmamos novamente, filmamos um deles no primeiro filme aparece uma cena menos importante, digamos, e no outro é mais, e a segunda personagem, ela é muito importante dentro e fora do filme, mas eu vou ficar no filme, eu não vou contar tanto de bastidores, né? Porque senão a gente se perde em anedotas e histórias boas, mas mesmo assim. Eu queria falar de dois encontros que aparecem, então, no El Maraya e que refletem diretamente o triângulo, porque também tem, então, quando nós chegamos, para terminar o que eu estava dizendo, na situação espelhada, nós também sabemos que nem todo mundo vai estar lá, que talvez algo não vai dar certo e que vai ter novas coisas. Então, né, o filme também tem descobertas e novos lugares e ideias. Nem, né, ele se liberta também. Então, ele pode ser visto em relação, mas ele não é a continuação, ou ele não funciona apenas em relação. Ele é mais misterioso e episódico para alguém que não tenha visto o triângulo, mas ele não existe só apenas em relação, porque a nova experiência de 2014 foi
totalmente diferente também. Então eu queria falar de dois encontros e personagens. Um se chama Mohammad Hawari e ele é músico nos dois filmes. Então ele aparece no Triângulo tocando numa cena que aparece o tapete mágico, uma cena bastante mágica, e ele está tocando e ele faz aquilo acontecer. Faz um assobio mágico, né? E uma nova dimensão se abre. Mas é como uma aparição dele. E aí nós usamos no Elmeraya essa imagem, então, né, ele tá ali copiado, essa imagem dele vem ali como uma memória, né, uma memória do filme, do cinema nosso, e ele aparece numa outra cena, de novo tocando violão, sem cabelo, né, ele 6 anos, quantos anos são? São 6 anos, né? Então, ele tinha uma barba, ele parecia meio Che Guevara, né? Ele é núbio, ele é núbio, então ele mora no Egito, mas ele é do Sudão, né, do norte. E o Hawari, quando nós contatamos ele por e-mail, ele demorou um pouco para responder, e aí ele perguntou, mas com quem vocês estão? Né? Um pouco cauteloso, né? Ele falou, eu já não falo mais com ninguém, teve gente que, né, que se foi, ele não deu detalhes, mas ele não estava muito com vontade de lembrar de antes. Ele tinha casado e tudo mais, ele resistiu. E nós não insistimos, mas depois ele escreveu e disse que queria participar. Né? E ele veio sozinho, nós ficamos bem impressionados. Ele tinha cabelo raspado e era um homem, tinha acontecido um monte de coisa. Ele reviu algumas, né? Ele conhecia as pessoas, ele reviu, foi bonito, foi tranquilo. Mas tem um outro encontro que acontece nessa cena que eu também quero comentar, porque daí vai chegar. É a transição para o segundo encontro principal. Então, ele está tocando música na beira do rio Nilo e tem um casal bem jovenzinho e tímido. No Egito, ninguém se beija, né? Tem uma cena de beijo que eu e o Gustavo nos beijamos, que foi realmente uma provocação leve nossa, né? Filmar essa cena, porque não se faz, ninguém se beija em No público. espaço público, né? E eles são bem jovens e eles se olham e dão mãozinhas e tudo mais. E tinha uma candura ou uma coisa especial nessa cena que a gente entendeu depois, ou talvez a gente sabia o que estava fazendo, mas, né, falou sobre isso depois. Que esse casal é um encontro totalmente cinematográfico e da nossa chegada lá, né? Trazer esses dois mundos assim, porque o menino, ele era filho, eles são, vamos dizer, é um encontro de classes que é impossível na vida real. Né? Assim, pessoas que vêm de duas camadas totalmente diferentes da sociedade, que ali se olham nos olhos, assim. Isso é bonito e é provocador da nossa parte, mas, né, faz parte de como nós chegamos lá e agimos entre essas pessoas, também causar essas situações. E então, esse menino, ou esse homem jovem, ele é filho dessa personagem importantíssima, que é a Samira, que é uma mulher egípcia, a chamada mulher egípcia, que tem uma relação com a personagem representada por mim, que ela, como é a ligação, ela quer ficar no Egito, ela quer ser incorporada, né? Ela tem um desejo de sumir ali e essa pessoa parece ser o portal para ela. E também a Samira participou das duas, dos dois filmes. Nos dois foi uma grande valentia dela, porque ela é uma mulher viúva, né? Então ela tem uma liberdade maior do que a maioria das mulheres lá, mas ao mesmo tempo como dizer, ela foi um pouco rebelde, né, ela tomou algumas liberdades e nós tivemos algumas aventuras que nos aproximaram muito e mostraram o quanto nós somos, né, por vezes assim na tela e sem idealismo ou com muito idealismo, mas com muito respeito e ética, é possível fazer realmente criar um mundo muito impossível, né? Esse encontro ali na beira do Nilo entre o Hawari e aquelas duas pessoas, né? É um mundo. Isso, então, como nós chegamos até essas pessoas, né? Por contatos pessoais, que
se prolongaram ao longo do tempo e poder voltar a elas depois de tudo que aconteceu é bem emocionante, né? Construir isso, é um laço que fica mesmo. Legal. Vamos passar para o quinográfico, então, e Estou pensando talvez se tiver vontade a personagem, eu acho que é importante a narradora, que também tem essa coisa do texto, talvez só para... é verdade. Ela Quer tem que eu uma... fale? Hum? Quer que eu Gostaria fale? se quiser. Então, como dentro desse programa a gente tinha esse sistema de parceria, né? A Cissa, ela estava ajudando uma cineasta egípcia de Alexandria, que chama Maya Zaed, a fazer o filme dela, e a Maya estava nos ajudando a fazer o El Meraya. E aí tinha uma cena pensada para o fim do filme, que era uma repórter no topo de um bar que fica no terraço de um hotel, né? O Horizonte é o cara, é a cidade, e ela está fazendo uma transmissão um pouco poética, assim, né? Então a gente convidou a Mai para fazer essa cena, ela nunca tinha atuado, né? Uma cineasta faz muitos filmes até hoje, super reconhecida, e ela topou, a gente fez a cena, e aí depois veio essa ideia de escrever um texto que atravessasse o filme, que não clarifica muito as coisas, mas acrescenta ao sentimento, assim, enfim, de estar numa cidade da magnitude do Cairo, né, da maneira como a nossa percepção estava funcionando naquele lugar, e sobre essa questão do tempo, né, do tempo que passa, e dos diferentes tempos que coexistem. Então, o texto, onde partiu o texto era isso, mas ele tomou uma forma muito poética, falando, dividido em capítulos e tal, e a gente chamou a Mai, né, isso foi uma decisão já na montagem, para ler esse texto. Eu lembro que teve toda uma discussão se ia ser em português, se ia ser em árabe, se ia ser em inglês. No final, a gente achou que a língua que fazia mais sentido em relação ao processo era o inglês, a língua que a gente estava usando, e durante a filmagem, que a gente se comunicava lá, e ela leu o texto, e aí, no fim, né, a gente ouve o texto durante o filme todo, e no fim a gente vê ela fazendo essa transmissão como se fosse uma repórter de um canal clandestino, não sei como dizer assim, um canal, uma TV de bairro, né, uma rádio comunitária. É TV pirata. Transmission projections. An explosion that generates something new. A new idea, a new image. Once we think about something that didn't exist, once we imagine an idea that was not there before, this idea starts to have an existence of its own. What we encounter is a reflection of ourselves. We are a reflection of the people and the places that make us move. Time. If you're afraid of the wine, then drink the wine. Time. Don't follow the crowd. Time. Federal evergreen. Triangular constellation is where the heart is. In other words, time. Também esse filme ele foi, né, pensado como uma instalação, né? E ele é totalmente espelhado, ele é, né, duplo, ele tem duas partes, né? Então a gente tem um esboço e tem umas imagens. Então o filme no Egito, ele não tinha sido digitalizado, ele foi montado em dois rolos de 16, meio a meio, em duas telas assim, você entrava, né, numa tenda. Eu acho que vale a pena mandar isso, porque essa tenda aparece no filme, é um objeto do filme. E acho que é legal isso também.
né? O que a gente criou foi, nós filmamos também agora eu preciso agora essa pergunta é ao vivo porque eu não, né? É assim, eu não lembro mesmo. Os intertítulos nós filmamos em Berlim ou filmamos lá? Nós filmamos lá, nós levamos. Lá, Então tá, os intertítulos lá. existiam, mas o texto não. Nós criamos capítulos, né? Exato, exato. E depois o texto se refere a esses intertítulos, mas os intertítulos eles já foram levados para lá. Então, os dois filmes sobre os quais a gente vai falar agora, a gente vai assistir um depois do outro. A gente vai assistir na ordem cronológica ou... Sim. É? Então, Fotoquino e depois Quinográfico. Então, os dois filmes que a gente acabou de assistir, ou que vocês acabaram de assistir, eles partem do mesmo dispositivo, o Quinográfico e o Fotoquino. O Fotoquino foi feito, fabricado, rodado em 2012 e o Quinográfico em 2020.
mas usando exatamente a mesma situação e principalmente a mesma câmera. Eles foram rodados com uma câmera para fazer filmes de animação, então uma câmera que não roda velocidade dita normal, a 24 quadros por segundo, ela só roda fotograma por fotograma, quadro a quadro, foto a foto, e ela é a gente vai tentar botar uma imagem aqui, uma foto para vocês visualizarem melhor, mas é basicamente uma câmera ligada a um eixo de ferro, de metal, e ela está olhando para baixo, zenitalmente, assim, então, e ela faz um movimento vertical para cima e para baixo, e ela está filmando uma superfície, uma mesa. Sobre essa mesa a gente pode botar o que a gente quiser filmar, e essa mesa tem uma maneira também de liberar um botão e mover a parte central dessa mesa para direita e para esquerda horizontalmente. Então, com esses dois eixos, vertical, horizontal, e mais animando quadro a quadro, se consegue criar a ilusão de movimento. A maneira que a Melissa e a gente usa essa câmera, normalmente não é para criar a ilusão de movimento real. É uma animação clássica, assim, que tem um personagem, uma forma, né, e a gente vê essa forma se movendo ou se transformando em outras formas. É realmente mais para poder utilizar o quadro a quadro, para poder fotografar imagem por imagem. E isso deu a forma desses dois filmes. Esses dois filmes, cada imagem é uma imagem diferente. Né? Se a gente pegar o pedaço de 16 milímetros e olhar contra a luz, a gente vai ver que cada imagem é uma imagem diferente. Não tem a ideia de sequência, né? Eu até fiquei pensando, faço um parênteses aqui, se a gente fosse, né, dividir essa nossa apresentação em capítulos, a gente sempre gosta de competições, mas né, poderia ser né, o primeiro, Máquina do Tempo, é autoexplicativo, então é o nome do filme mesmo. O segundo, Eterno Retorno, que é até a questão do loop, né? O terceiro, Lapso, Levantado do Chão. O quarto, Espelho, né? E o quinto poderia ser a Aceleração de Partículas. Talvez tenha um título melhor, mas assim, eu acho que isso dá uma ideia. Porque então cada imagem, cada fotograma é uma imagem diferente, quando projeta-se, né, tem uma sensação de aceleração, de rapidez, mal se vê cada imagem, né? Dependendo se tem um texto, aí tu consegue ver um pouco melhor, se é um rosto, mas normalmente o que acaba acontecendo é a criação de um fluxo de cor, de forma, né, durante a projeção. Os dois filmes, eles partem de uma ideia, não uma ideia, do nosso acervo, né? Dos nossos arquivos. O primeiro, Fotoquino, de 2012, a gente pegou a nossa produção de fotografia em slide, em diapositivo, a gente produziu bastante durante alguns anos, e usando uma espécie de lupa, uma TVzinha, onde bota o slide e aí, para aumentar um pouco ele, a gente filmou através dessa TVzinha também, acrescentando um pouco de textura, e aí foi filmando um slide por slide. No segundo, foi a coleção de papéis, né? O Kinograph são impressões, então, catálogo, flyer, papel de bala, saco, assim, um monte de impressão possível, saco em papel, né? O papel é uma constante, é sempre papel, impressões em papel. Então, a gente categorizou, faz parte desse projeto também, a ideia de categorização por cor, tamanho, por forma, se tem texto, não tem texto, e aí, a partir dessa categorização que funcionou como roteiro, a gente foi filmando e criou essas duas peças. Eu acho, eu posso um pouco descrever a truca. Eu acho que eu vou visitar coisas que eu falo, complementando ou falando um pouco também como eu vejo, né? Não sei se é novo ou se eu vou dizer novamente. A truca, então, é essa câmera que, né, que nós, que foi como nós filmamos as partes que comentamos do Máquina do Tempo, né? O papagaio, que é como um zoom, né? Que é filmado como o Gustavo falou, uma torre que você vai fotografando e aproximando, e assim se cria a ilusão de um zoom, né? Quer dizer, criar o movimento a partir da fotografia. É bastante animação, mas o resultado
Não é evidentemente uma animação, né? Mas o processo para chegar lá é um pensamento de animação, que é o que? O enquadrar e repetir os quadros ou não, né? Mas criar movimento a partir de imagens paradas. E usando, eu acho que uma diferença grande que tem nos dois, apesar do processo ser tão parecido, é, como o Gustavo falou, que nós usamos esse aparato óptico, né, para essa lupa que também tinha uma lâmpada ao iluminar, então ela dava um pouco, ela uniformizava um pouco aquele conjunto, né? Não é found footage de tudo que é época e tudo, é o nosso acervo pessoal de um tempo organizado, sim, talvez vou falar de umas categorias, organizado, né, no tempo, assim, não era aleatório, tirando de uma caixa, né? Teve toda uma organização da ordem, mas sem a repetição, a gente quase não vê. A gente vê ritmo, a gente vê cor, né? Ou dependendo, como o Gustavo também comentou antes, alguma coisa que se mantém uma sequência de retratos de um rosto. Se tem 6 rostos, 6 frames, você vê um rosto, né? Você pode, com a sequência, reforçar e tornar algumas coisas mais ou menos visíveis, mas tudo é um frame, um fotograma, né? Sendo que o olho quase que não vê. E os dois trabalhos nós já exibimos em loop, quer dizer, de uma maneira que eles podem não ter duração, né? Eles são muito curtinhos, mas eles podem continuar várias vezes, e isso também é interessante. Quando eles estão num espaço de exposição ou em loop, como você vai vendo outras imagens a cada vez, a cada loop, né? O olho vai dando conta de outras coisas a cada loop. E eu acho que tem uma ideia também de microfilmagem, né? E de transposição, essa ideia de primeiro diminuir para depois aumentar de novo. Então você tem o objeto no seu tamanho verdadeiro, mas você ao filmar ou usar a distância, né, você pode alterar a dimensão dele, torna ele pequenininho e ao projetar torna ele maior do que ele era, né? Então tem essa coisa da dimensão, uniformização, né, pela ótica ou pela cor, né? Tem uma vontade de organizar e uniformizar, mas dentro de si as imagens são livres, né? Como elas se associam. É um fluxo que tem uma organização, mas né? Dentro das imagens são livres. É. Eu estava. A questão de. Nunca foi uma referência, né? E nesse trabalho do Photokina a gente não vê mesmo os slides, né? Que, a gente vê muito pouco, como tu está falando, né? Mas eu estava. Abriu aqui uma exposição da Nan Goldin, e né, esse trabalho dela com slide muito, né? E assim, a outra, com as músicas que ela bota, né? É outro universo. Mas pensei muito nos slides que a gente fazia com os amigos, com essa intimidade, né? No Photokina não vê nada disso, porque tudo está comprimido, né? Mas é um espaço de tempo ali, a nossa produção de slide, ela acontece muito, vamos dizer, entre 2006 e 2010, 11, né? Estava muito barato o slide ainda, era fácil de revelar, tinha uma coisa... O Ektachrome para de ser produzido, né? Tudo tem totalmente essa descontinuidade da indústria ali, né? Deixa de ser barato o slide, não tem também no 16mm. Então tem um espaço... Desculpa, diga. Não é isso, é só finalidade que tem um espaço de 5, 6, 7 anos ali que está comprimido em 2 minutos, né? Mas que tem, mesmo se a gente não vê, que está composto, que tem na sua matéria, muito dessa intimidade, assim, dessa afetividade, dessa ternura, porque a maioria dos slides que a gente fazia, muito pouca coisa cenada, né? Era muito realmente, assim, os amigos, muita coisa, quando a gente saía, teve um momento que a gente estava sempre com a câmera, né? Saindo, assim, as fotos quando a gente ia num bar, com o Gui, né? Tem aquela dele com aquela projeção em cima do rosto dele. Não, é um álbum, é um grande álbum. É um álbum, mas eu acho que é um registro bem pessoal, e aí tem também tem trabalhos dentro e tem registros de trabalhos dentro, tem reproduções, né? Tem muita coisa.
Eles os dois também são mudos, né? E tem cópias em 16 milímetros, no caso, a gente já exibiu, né? Inclusive em mais de uma, em duas sessões, creio, esse filme, o mesmo filme em 16 e digital. Em uma projeção um pouco ligada a um curso, com, né, uma projeção com um certo caráter didático. E é muito interessante, né? Como, como como o single frame, como a persistência ou a impersistência nesses filmes retinianos, né? Porque não tem a repetição, mas como isso acontece nos dois formatos, também é super interessante. Foi massa a oportunidade, né, de preparando esse encontro de hoje, selecionar esses aspectos dos filmes e trechos dos filmes com essa perspectiva, eu acho, do personagem e de uma criação de mundo, de um outro mundo, né? Eu acho que eu e o Gustavo se pode dizer que criamos esses mundos por um recorte, por recortes e transposições, né? Colagem, decalque, assim, sempre, né? Tira uma coisa de um lugar, leva para outro lugar com muito cuidado, né? Mas assim, essa transposição deixa marcas e tem sempre peças faltando, né? Você nunca está, ninguém está sabendo de tudo, né? Ninguém é onisciente. Eu acho que isso foi uma coisa nova e que eu agradeço a oportunidade também por pensar assim, né? O personagem, ele é quase que a percepção do filme, né? Nesses casos que nós falamos, né? De hoje, assim, ele é a percepção do filme, você está sendo levado por ele, mas também em algum momento você diz, não, não é bem assim, né? Não acredite, você não está sendo levado, aqui tem essa outra coisa. Então, esse estado de, né? De conduzir a história, conduzir as pessoas, mas a deixar bastante espaço. E que isso seja instigante e não, né, e não uma dificuldade. Esse é o nosso desejo. E foi como eu consegui ver hoje esses filmes em relação. Então, a gente agradece. Também agradeço bastante a oportunidade, o convite, né? E para a gente é sempre muito legal poder discutir entre a gente, poder refletir um pouco e conversar. Espero que chegue aí nas pessoas de uma maneira legal também. Obrigado.